Olá, eu sou a missionária Ana Paula e gostaria de trazer uma mensagem para você. Você sabe que aonde Jesus passava, ele sempre era seguido por uma multidão. Aonde Jesus pisava, sempre havia uma multidão a segui-lo. E quando a Bíblia fala de multidão, a Bíblia não fala de 100, nem 200, nem 300 pessoas. Quando a Bíblia fala em multidão, ela se refere a mais ou menos 5.000 pessoas. Essas pessoas sempre estavam interessadas em saber aquilo que Jesus tinha para contar, porque as palavras do Mestre eram palavras de esperança, eram palavras de amor, eram palavras de conforto. O Mestre alimentava a multidão, as pessoas, com alimento físico, né? Tem até um relato do milagre que Jesus fez dos pães e dos peixes para alimentar uma multidão. Então essa multidão sempre estava a seguir Jesus, porque sabia que seguindo Jesus elas alcançariam algo de bom da parte do Mestre. Mas teve uma vez que a história não foi bem assim. A multidão seguiu Jesus e Jesus parou para falar com a multidão, para discursar para a multidão, para pregar para a multidão. Só que dessa vez as palavras de Jesus não eram palavras mansas, não eram palavras de conforto ao ego, não eram as palavras que o povo queria ouvir. Eram palavras duras, palavras de conserto, palavras em que o povo precisava ouvir. E nem sempre a gente quer ouvir aquilo que a gente precisa ouvir. Muitas vezes a gente quer ouvir só o que a gente quer ouvir. Mas nem sempre Deus vai falar conosco através da Bíblia, de um louvor ou até de alguém, palavras que a gente quer. Muitas vezes Deus vai falar conosco palavras que nós precisamos ouvir. E esse foi um dia que Jesus falou para a multidão palavras que a multidão precisava ouvir. E qual foi a reação da multidão? Eles não ficaram agradados com aquilo que eles estavam ouvindo e foram saindo um por um, saindo e indo embora, até que ficou só o mestre e os discípulos. E Jesus disse para os discípulos: vocês também não vão com eles? Vocês também não vão embora? E um dos discípulos vira para Jesus e diz: Mestre, para onde haveremos de ir, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu quero dizer a você hoje que nós estamos vivendo num mundo momentos difíceis, momentos de dor, momentos de incerteza, perda de amigos, perda de familiares, medo e, como falei, incerteza. Algumas pessoas estão sofrendo de ansiedade, algumas pessoas sendo contaminadas por este vírus que está aí. E a gente fica esperando ouvir de Deus uma palavra, um refrigério, algo que venha nos acalmar. E parece muitas vezes que Deus está calado, porque as coisas não melhoram. Mas eu quero dizer para você que assim como aquele discípulo disse para Jesus: Mestre, para onde haveremos de ir, se só tu tens as palavras de vida eterna? As pessoas procuram soluções nos políticos, em governadores, em prefeitos, em ministros, em presidente da República, mas eu quero dizer para você, só o Mestre tem as palavras de vida eterna. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Então, a mensagem que eu quero deixar para você hoje, embora a situação esteja muito difícil, não perca a fé. Não desista, não abandone o Mestre, não faça como a multidão, não vá embora. Fique com o Mestre, porque só Ele tem a solução para todos os problemas. Só Ele tem as palavras de vida eterna.
Que você possa receber essa mensagem no dia de hoje e que essa mensagem possa te fortalecer, te animar, restaurar e renovar a tua fé, para que você possa continuar lutando na presença de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, em nome de Jesus.